Olá pessoal, a gente está aqui de volta com a cobertura das eleições municipais em Guaratuba 2020. A gente vai trazer agora para você uma série de entrevistas com todos os candidatos eleitos. Hoje a gente tem aqui nos nossos estúdios o vereador reeleito, o vereador Paulo Araújo. Paulo foi o 8º mais bem votado. Seja bem-vindo, Paulo. Até estava comentando há pouco com o João Lauro, né? Quero parabenizar aqui o ambiente, muito bonito o ambiente de vocês aqui. Quero parabenizar toda a cobertura que a TV Guaratuba deu nessas eleições. Eu acredito que vocês estouraram aí na audiência e com todo louvor. Eu fui o 8º mais votado nessa eleição e também na eleição passada. Só que aconteceu que na eleição passada, mesmo sendo o 8º, eu não atingi a legenda e fiquei de fora e depois vim a substituir o vereador Almir Troine. Entendi. Paulo, quem é o vereador Paulo? Não o vereador, quem é Paulo Araújo? Paulo nasceu na cidade, Paulo é guaratubano, casado, formação. Quem é Paulo Araújo? O meu nome é Paulo Éder de Araújo. Eu uso Paulo de Araújo em homenagem ao meu pai, né, que também era Paulo de Araújo, que foi um homem humilde, foi um homem simples, de pouco estudo, mas de muita sabedoria, sabe? O Paulo Éder de Araújo, o vereador Paulo Araújo, é aquele camarada que é apaixonado por Guaratuba, é aquele camarada que nasceu aqui em Guaratuba. Estive fora de Guaratuba durante 5 anos, porque na época eu não via condições aqui para eu me aprimorar enquanto pessoa, enquanto profissional, né? E nessa época que você ficou fora de Guaratuba, foi para qual cidade, para qual lugar? Eu estive 1 ano em Curitiba, né? A convite de um amigo, fui trabalhar numa empresa lá e depois eu fui para Joinville, trabalhei na Consul, fábrica de refrigeradores, atual Whirlpool Corporation. Entendi. Paulo, casado? Muito bem casado, com a mulher mais bonita de Guaratuba e tenho as 2 filhas mais lindas de Guaratuba e o filho polaco dos olhos azul mais lindo de Guaratuba. Certo. Então, a gente está falando com o vereador eleito Paulo Éder de Araújo. Paulo, você já é vereador, mas a sua formação, qual a sua área de atuação? Você trabalha em que área? Eu sou formado em gestão pública, né? Sou pós-graduado em gestão ambiental e também sou corretor de imóveis, sabe? Só que eu trabalho com imóveis aqui fora de Guaratuba, eu trabalho com imóveis de compensação ambiental. Geralmente são áreas para compensação ambiental, áreas de preservação, né? A compensação ambiental é aquele pessoal que às vezes precisa, como se diz, o camarada esteve lá na fazenda dele, numa área dele, deu uma devastada lá que não podia, ele compra uma outra área para fazer essa compensação? Justamente. Ele cortou, né, 100% da sua área para fazer agricultura ou outra finalidade. Então ele tem essa brecha na lei que ele pode compensar ele adquirindo uma área e preservando essa área. Então aí você, fazendeiro, você empresário, de repente você que teve esse problema, é uma maneira, acredito eu, o Paulo que é o especialista nisso, mas é uma maneira inclusive da gente conseguir preservar a nossa Mata Atlântica, né? A nossa região de Guaratuba, que é um município enorme, mas tem grande parte área de proteção ambiental. Então, de repente, o camarada que tem uma fazenda num outro lugar pode adquirir um imóvel aqui para fazer essa compensação. Pode, e foi muito saudável a gente entrar nesse assunto aí, porque Guaratuba, ela foi loteada há muitos anos atrás, foram criados lotes que hoje pagam IPTU, esses lotes, sabe? E que eles não podem
desmatar esses terrenos aí. Por quê? Porque estão em áreas de preservação ambiental. Guaratuba, ela está dentro uma parte está dentro da APA de Guaratuba, né? E ela tem parques aqui onde você não pode desmatar. Então, um dos projetos que eu vou sugerir no futuro, vou estar conversando com o prefeito e com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, é de a gente fazer compensação ambiental com esses lotes que as pessoas não podem usar. Muito bem. A gente mais para frente, logicamente, vai perguntar a respeito dos projetos, né, de expectativas, mas você já teve aí uma colherzinha de chá. Paulo, vamos para o motivo da nossa entrevista, né? Eleições municipais 2020. Eu vou fazer uma pergunta para o vereador Paulo, para o candidato eleito Paulo e também para o Paulo, o cidadão. Como o Paulo cidadão viu as eleições 2020? Totalmente atípica, né? Totalmente atípica, uma eleição difícil, uma eleição que tiveram muitos candidatos, né? Foi uma concorrência. Foi recorde em Guaratuba? Foi recorde. 215 candidatos, se eu não me engano? 211. 211, muita gente. Foi muita gente. Então você ia garimpar, né? Eu posso dizer, os votos aí. Você chegava na casa para pedir o voto, já tinha pessoas na família candidatos e toda essa questão, né, de distanciamento social e toda essa questão aí, ela tornou uma eleição atípica. Foi uma eleição muito difícil. Para o cidadão Paulo Éder de Araújo, lógico que todos nós votamos, moramos em Guaratuba, a gente também sentiu essa dificuldade, até porque esse ano, por conta da Covid-19, aquele corpo a corpo, né, que é costumeiro em eleição municipal, você visita ali, conversa com a pessoa aqui, monta uma reunião, acredito que ficou assim bem difícil de ser feito, né? Ficou. As outras eleições era a eleição do abraço, essa foi a eleição do distanciamento social, né? Ela certo. Foi uma eleição totalmente diferente das outras. E sem dizer que foi uma eleição de 45 dias. E fora também um pouco da data habitual, né? Teve esse prolongamento aí para 15 de novembro. Então a gente teve ali um tempo, não é um tempo maior porque a eleição foi ajustada, né? Mas realmente ficou um pouco fora do que a pessoa está acostumada. Mas vocês viram aí, a gente teve Olimpíada adiada, essa doença realmente foi complicada. Eu, como cidadão, como eleitor, estava com um pouco de receio, até a pergunta que eu vou te fazer, estava com um pouco de receio em relação ao trabalho da Justiça Eleitoral, porque eu imaginei o seguinte, sem a biometria, eu trabalho com tecnologia, então eu sei que essas ferramentas ajudam bastante. Como foi noticiado, né, que seria... Primeiro que a pessoa que não tem que chegar lá e apresentar o documento para o mesário, ele não poderia dar aqui o documento e o mesário fazer aquela conferência e Contato, tal, né? Né? Então, eu imaginei que fosse bem mais demorado, mas não foi o que a gente viu. A gente fez toda a cobertura, você acompanhou aqui com a gente e foi realmente uma eleição muito rápida. Tivemos ali um problema durante a divulgação, segundo o ministro, foi uma tentativa hacker, né, não de invasão, porque o sistema é muito seguro, mas foi uma tentativa de derrubar o servidor. Como que você viu, do seu ponto de vista como candidato e também como eleitor, como que você viu esse trabalho? A eleição foi tranquila? Ali a boca de urna, essas coisas, a gente só teve, se eu não me engano, um caso em Guaratuba. Sujeira na rua não houve. A sujeira foi não muito houve, menos, né? Não houve. Teve praticamente nada, realmente a gente também, infelizmente ainda teve ali alguns santinhos esparramados ali. Mas como é que você viu esse trabalho então, da Justiça Eleitoral o andamento da eleição ali, no dia da eleição, né? A Justiça Eleitoral aqui em Guaratuba sempre foi top 10. Eu só tenho a parabenizar o pessoal, toda a equipe, né, da Justiça Eleitoral, sempre terminou o escrutínio, né, sempre terminou em primeiro lugar, sempre das cidades do litoral, Guaratuba sempre esteve na frente. O trabalho assim nas escolas, a gente viu aquela tranquilidade. Quero também parabenizar o eleitor, que havia uma previsão de não irem votar.
Mas não houve essa debandada, não. O pessoal foi votar, os idosos foram votar. Então, parabenizar tanto a Justiça Eleitoral como todos os eleitores, porque foi, assim, a mais tranquila das eleições aí que eu acompanhei em 8 eleições que eu estou efetivamente, né? Realmente as eleições foram bem tranquilas, né? Nós tivemos alguns pequenos casos, igual a gente informou, nós tivemos ali no Zé Richa o caso de uma boca de urna, daí teve um bate-boca, mas já foi acionado rapidamente, a polícia esteve no local resolvendo. E também tivemos casos pontuais, um pessoal que estacionou ali na frente de um colégio e não podia, né, que o carro estava com o adesivo do candidato, mas realmente foi muito rápido. A sua expectativa? A gente fala, como o Paulo mesmo ali, como cidadão, a expectativa, lógico, dos 211 candidatos eram de ser eleito, né? A sua expectativa em relação à eleição? O resultado foi o que você esperava? Foi melhor? O que você achou disso? A eleição do vereador Paulo. Não, a minha eleição estava dentro das minhas expectativas, sabe? Eu sabia, eu tinha consciência que era uma eleição muito difícil. Eu passava para os meus cabos eleitorais assim uma tranquilidade, mas no meu interior eu sabia que era uma eleição muito difícil. E daí nós tínhamos pessoas muito boas no nosso partido, sabe? Pessoas seletas mesmo no nosso partido. Quero parabenizar todos os candidatos do PP, do Partido Progressista. Nós temos até uma tela. A gente tem ali, se você quiser até dar uma recordada, nós temos ali Paulo, né? Sim. E depois nós temos ali... O Zaqueu Clarinda teve uma votação... Ratatouille, né? Teve uma votação muito boa. 320 votos, O né? Genário também teve uma votação muito boa. E isso acabou influenciando, né, Paulo? Porque a gente teve pessoas que tiveram até uma votação razoável, mas por conta do grupo não ter conseguido, né, da legenda não ter conseguido mais votos, acabaram ficando de fora. Na verdade, é o seguinte, faltou muito pouco para nós fazer o segundo vereador. Quantos votos ficaram faltando? Se não me engano, porque eu ainda não estive lá no fórum para ver o resultado final, né? Mas eu acredito que foi 40 e poucos votos, 45 votos. Uma coisa. O João consegue voltar na tela ali só para a gente dar uma olhada? Nós tivemos ali, desculpa, eu te cortei, nós tivemos ali a Nilza também, 208. Muito bom, muito boa a votação. Maria Helena, 180, o Jorge, 152, Rafael Soveral, 149, mais ali 108, o Ageu. Realmente, como é feito, assim, você já é um vereador experiente, desculpa, eu não perguntei quantos mandatos você tem e agora vai para o... Eu tenho 4 mandatos, estou indo para o 5º. Vai para o quinto mandato. Então, o vereador Paulo já é um vereador experiente. Como você pode, assim, só dar uma colher de chá para a gente, como é feito essa escolha, como é que é montado os candidatos, como é que você faz isso? Você fala, logicamente que a gente tem as convicções partidárias, né? Claro. Mas como é feito assim? Como é que você chega numa pessoa, por exemplo, eu não sou candidato, não sou político. Uhum. Como é que é feito um convite? Olha, você vem com a gente, como é que é feito isso? Geralmente as pessoas que ingressam na política, se são candidatos, eles já têm tendência, né, de pessoas que querem sair candidatos. A gente vê essa tendência e no tempo a gente vai filiando as pessoas no partido e daí depois passa por uma convenção e daí são selecionados os 20 candidatos que saiam para a luta, que saiam para a batalha. Cada partido tem direito a 20 candidatos. No caso de Guaratuba, 20 candidatos. Aí depende do tamanho do município ou dos eleitores, aí pode ter mais ou menos candidatos. Justamente, depende das vagas que tem na Câmara, né? Depende do número de eleitores e da vaga que tem na Câmara. Hoje, pessoal, nós temos 13 vagas na Câmara Municipal de Guaratuba. Nós tivemos 4 vereadores reeleitos. O Paulo é um dos vereadores que foi reeleito, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já me falou aqui essa questão ambiental. O que mais que você já planeja para esse próximo mandato? Tem algum projeto específico? O que já está ali na agenda do Paulo Araújo? Para a gente já avisar o pessoal, que o pessoal já... Na verdade é o seguinte, eu não pensei nisso ainda, sabe? Porque o meu outro mandato vai começar dia 1º de janeiro, né? E a gente vai
acolhendo as ideias dos amigos, a gente vai buscando projetos que deram certo em outras cidades, né? E como a nossa cidade é uma cidade ambiental, pensando muito em alguns projetos ambientais, e quero deixar aqui registrado que o nosso prefeito, Roberto Justus, no qual eu faço a parte da base de apoio, ele sempre foi muito preocupado em cuidar do nosso município a questão ambiental. Você veja, certo, a praia está muito bonita, está muito bem cuidada a cidade como um todo, né? Tem também a questão do esporte, que há muito tempo havia sido deixado de lado para fazer outras coisas e agora foi dado uma atenção especial, né, ao esporte. Nós estamos ali com o Parque Municipal ali, com muitas opções de esporte, né? Nós também recebemos, aí foi um presente para Guaratuba, esse centro de eventos que Guaratuba agora está preparado para o turismo, né? Está preparado a receber os grandes eventos. Então toda essa preocupação aí é que vai nos levar, a partir do dia 1º de janeiro, a estar pensando em projetos para estar colaborando no desenvolvimento da nossa cidade. Certo. Uma das perguntas então que a gente ia fazer seria justamente essa, né? O vereador Paulo Araújo, qual seria a sua bandeira, a sua principal bandeira? A gente sabe que tem vereadores que às vezes... logicamente que todos os vereadores lutam pela cidade, mas o que a gente quer deixar claro é assim, a gente tem vereadores, por exemplo, tem vereador pescador, tem vereador lá agricultor. O vereador Paulo, qual a principal bandeira? Por exemplo, eu estou aqui na cidade, eu tenho ideia, um projeto, eu gostaria de discutir uma situação com um dos vereadores, eu não sei qual vereador procurar. Eu vou procurar o vereador Paulo por causa dessa bandeira. Então, qual seria essa bandeira? Hoje o senhor já falou a respeito do meio ambiente, né? O que mais que eu posso... Lógico, gente, me perdoe, a pergunta é meio ampla, mas a gente está querendo aglutinar. Lógico que eu posso procurar o senhor por todos e qualquer motivo, claro, né? Com certeza. Mas assim, qual seria o principal hoje? Paulo Éder atua mais em qual área, além da área ambiental? Na verdade, Guaratuba, as três pilastras, né, que fortalecem a nossa economia é a agricultura, é a pesca e o turismo, né? Então, eu não tenho assim, por exemplo, eu comecei agora, a partir de 3 anos atrás, dar uma ênfase maior para a pesca, porque o meu genro e minha filha são industriais da pesca, e eu não havia até então militado nesse setor aí. Nós estivemos em Florianópolis lutando aí pela questão da pesca aí no sul, que foi proibido, né? Do camarão vermelho, que movimenta muito a economia. Nós estivemos em Brasília também, junto de alguns pescadores, de alguns industriais da pesca, lutando pela pesca. Mas todos os setores aí que movimentam a economia de Guaratuba, essa faz parte da nossa bandeira, sabe? A nossa bandeira se chama Guaratuba. A gente tem agora algumas questões pontuais. Eu gostaria de saber a opinião, né? Sempre a gente pergunta a opinião como cidadão e também como vereador, já vereador atuante, também como vereador reeleito. Ponte de Guaratuba, o que o senhor tem a me dizer? Não em expectativa, que a gente sabe que depende de governo estadual. Eu pergunto a questão assim, o vereador Paulo, a respeito da Ponte de Guaratuba, o que poderia dizer para a gente, eleitor, o que a gente pode esperar? A gente viu aí projetos, o próprio governo do estado já anunciando que foi feito estudo ambiental, já foi feito projeto. O senhor tem alguma ideia de como é que anda isso? A gente pode ter alguma expectativa? A Ponte de Guaratuba é uma promessa do governador, né, o Ratinho Júnior, que tem essa obra como um presente para Guaratuba. Presente para Guaratuba, e também vai marcar, né, na vida política dele, porque Guaratuba está precisando muito da ponte. A gente sabe que desde que eu sou bem pequenininho, criança, já estou com 56 anos de idade, já existe a promessa dessa ponte. Muitos prometeram essa ponte, mas eu mesmo pessoalmente conversei com o Ratinho no dia que ele esteve inaugurando a ponte do Cubatão, e ele falou: Paulo, para mim é ponto de honra, até o final do meu mandato,
eu já dar o início da ponte e começar a ponte. E então eu acredito que essa ponte vai se realizar em Guaratuba e vai ajudar no desenvolvimento turístico da nossa cidade. Certo. A gente tem também assuntos, o senhor já pontuou, turismo, pesca. Para a área turística, a gente viu ali o trapiche, né? Foi feito um trapiche novo. A gente tinha aquele trapiche onde o pessoal faz o embarque para o passeio ali, né? Tem vários barcos que fazem passeio aqui em Guaratuba e foi feito esse novo trapiche. E também ali a praça ficou bem bacana ali, tem um restaurantezinho, né? Um quiosque, né? O senhor sabe ou tem algum projeto também em relação à fomentação do próprio turismo? Porque a gente sabe, teve as licitações dos quiosques novos, né? Já estão ali, acredito que para a temporada já deva estar tudo funcionando. A gente também viu ali o calçadão da praia, tem algumas passarelas que foram já instaladas. A gente está com um problema. A TV Guaratuba, gente, a gente quer deixar bem claro, o vereador Paulo conhece a gente já há longa data e sabe muito bem disso. A gente sempre foi apartidário, né? Então, assim, a nossa ideia nunca foi nem A, nem B, a nossa ideia sempre foi Guaratuba. A ideia da TV Guaratuba era ter um canal para a gente divulgar coisas de Guaratuba. Então, assim, muita gente, às vezes, fala o que não sabe como funciona, né? E, por exemplo, a gente teve uma questão da maré, né? A maré, muita gente fala, a gente teve alguns estudiosos que diz que acabou ali tirando aquela proteção da praia e a restinga e acabou a natureza vindo cobrar conta agora. A gente sabe que a praia de Guaratuba, Praia Central, eu moro em Guaratuba desde 96, sempre foi a Praia Central. Sim. E agora realmente a gente está atravessando e, feliz ou infelizmente, caiu aí na mão do prefeito, né? Muita gente não sabe que aquele motivo ali, que não tem nada, a prefeitura não tem, na verdade, a prefeitura não pode sequer mexer ali na areia da praia, essas coisas, porque ali é o patrimônio da União. Da União. Não é verdade? Justamente. O que pode ser feito hoje, como a gente tem esse caso, então, né, a prefeitura fica meio engessada, o que pode ser feito para tentar dar uma amenizada nesse problema da gente estar ficando aquele pedacinho de praia, principalmente na central ali, que aconteceu essa maré alta? Será que esse ano a maré retorna? Porque tinha um ciclo, né? O senhor que nascido em Guaratuba, sim. O senhor já tinha passado isso? Já aconteceu alguma vez da água chegar tão pertinho ali do calçadão? Na verdade é o seguinte, veja só, eu não cheguei a ver, mas o meu pai falava, os avós falavam que o Morro do Cristo era uma ilha. Era uma ilha toda cercada de água. Nós tivemos inclusive aqui o Mário, o Mário Natalino, que ele realmente conta, até tem um livro que conta que, eu não me recordo agora o nome, mas realmente é o senhor que está falando, justamente. E ele também disse que num registro de um capitão que estava navegando por aqui, disse que havia, né, essa ilha. E antes deles construírem o calçadão ali, que foi construído, foi terminado no governo do Everson Cravetti, né? Eu me lembro, eu era pequeno ainda, meu pai tinha um caldo de cana, um caminhãozinho de caldo de cana ali no Morro do Cristo, e teve uma maré grande também, e tem um prédio antigo ali, perto do primeiro quiosque ali. Certo. Esse prédio chegou a água bater nas pilastras do prédio. Então já houve outros casos de maré muito alta, né? Então esse daí, hoje existe a questão climática, que isso é uma questão mundial, né? A gente está sabendo que né, o aquecimento global, isso daí ele dá esse resultado mesmo. E também tem as questões das correntes marítimas, né? Que isso daí pode ser feito um estudo bem aprofundado e ser colocado molhos de pedra, né? E também pode ser feito o engordamento da praia. Tudo é possível. Nós tivemos um caso, inclusive, em Dubai, foi feito, todo mundo conhece, lá eles mexem muito, e foi feito em Dubai uma ilha artificial, justamente, né? Por conta disso que a maré teve o seu curso alterado e começou a dar erosão, né? A gente teve aqui casos, por exemplo, do Porto de Itapuá,
Itapuá também sofreu um pouco, menos um pouco que Guaratuba, até porque Itapuá é uma faixa, não tem essa enseada que a gente tem, né? Aquela entrada como é a Praia Central, né? Eu vi também alguns equipamentos que foram instalados, né? Academia ao ar livre, e outras coisas que foram preparadas para o turista. O senhor tem já alguma ideia, porque o prefeito foi eleito agora, eu não consegui ver todo o plano de governo dele. O que mais pode ser feito, logicamente com a ajuda da Câmara, em relação ao turismo? Sim, na verdade a Câmara sempre foi muito positiva, né, na questão de apoiar o prefeito nessas ações aí que para fomentar o turismo. Isso daí a Câmara nunca encolheu a mão nesse sentido. Foi feito muita coisa. A praia está muito bonita, os quiosques ficaram muito bons, sabe? Os que estão sendo construídos ainda, já tem alguns já prontos, né? E a gente já pôde ver o movimento que eles tiveram. A questão ambiental na beira da praia foi muito bem tratada, lixeiras novas, bancos novos, aqueles instrumentos lá para fazer ginástica. Então a praia está muito bonita. Nós estamos preparados para receber para o ano que vem aí o turismo em Guaratuba, e creio que vai ser uma das temporadas mais movimentadas da história. Certo. Vou colocar o vereador um pouquinho agora numa saia justa, ele vai responder se quiser ou não. Vereador, nós tivemos uma renovação muito grande na Câmara de Guaratuba nessa eleição. Não é uma saia justa. O senhor já contava com isso? Tinha essa previsão ou foi uma coisa atípica, talvez até por conta dessa forma nova de ser feito política, que acabou esse negócio do abraço, da conversa, né? Isso. E também em relação a essa questão que o senhor também já falou, da gente ter tido aí 200 e poucos candidatos, né? Chega na casa, a pessoa já tinha alguém, às vezes, da própria família, né? Havia já uma expectativa de uma renovação tão grande, e tivemos também o caso das mulheres, né? 5 mulheres foram eleitas, né? Eu já venho notado, sabe, porque o político ele tem que se reinventar. Ele tem que se reinventar. Não existe uma fórmula de ganhar a eleição que é de 50 anos atrás e que vai funcionar agora. Não existe. Você tem que estar se reinventando, você tem que estar se renovando. Então eu já tinha essa expectativa de que o povo de Guaratuba e de que o povo do Paraná e de que os brasileiros queriam renovação. Isso já começou na eleição da presidência lá atrás, né? Foi uma renovação assim de Senado, de deputado federal, de deputado estadual, e não foi diferente dessa vez, né? Quem não se reinventou, infelizmente, ficou pelo caminho. Certo. Bom, gente, a gente está chegando no final dessa entrevista. A gente quer agradecer o vereador Paulo Araújo, que foi um dos primeiros, a gente já convidou, ele já foi o primeiro a confirmar, né? E eu gostaria, vereador, que o senhor pudesse deixar uma mensagem para aquelas pessoas que votaram no senhor, né, para toda a sua equipe e para nós todos guaratubanos, né? Se o senhor deixasse uma mensagem para... Eu até estava fazendo uma brincadeira com a minha esposa lá e com os filhos, né? Eu tive um voto a cada dia do ano bissexto. Eu tive 366 votos. Mas eu não sou representante só desses 366. Esses 366 confiaram em me dar esse galardão, já posso dizer, né, de eu estar lá na Câmara. Mas eu sou representante de toda Guaratuba. Muito obrigado, Guaratuba, por tudo que eu tenho. Eu tenho, graças a Deus, porque Guaratuba me deu. E eu sou muito grato a Guaratuba, vou continuar lutando, trabalhando. Enquanto eu tiver fôlego, vou estar trabalhando por essa cidade maravilhosa que é Guaratuba. Gente, você curtiu aí então com a gente a entrevista com o vereador reeleito, vereador Paulo Éder de Araújo. Vereador, mais uma vez, muito obrigado pelo pronto atendimento, né? E a gente deseja muita sorte. É uma coisa que todos os eleitores, eu como eleitor posso dizer isso, não importa se o seu candidato foi eleito ou não, o que a gente espera é que o vereador eleito agora realmente faça o que o senhor acabou de dizer, que trabalhe pela cidade, né? A gente tinha uma disputa eleitoral que terminou no domingo e agora a gente tem o finalzinho desse mandato, lógico. O próximo ano começa um novo mandato e é um mandato apartidário novamente, um mandato por Guaratuba, né?
Então, pessoal, você curtiu, acompanhou a nossa cobertura das eleições municipais 2020. A gente conta aí com a ajuda de vocês. Ajude a gente, divulgue essa entrevista, divulgue o nosso canal. Já seguiu, já compartilhou, é bem facinho. Clica e curte essa transmissão. Depois você também pode clicar e seguir a página da TV Guaratuba, tanto no Facebook quanto no YouTube. A gente depende de você para a gente continuar trabalhando. Também você que conhece aí os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Chegou lá num patrocinador nosso, viu um comercial aqui na TV Guaratuba, prestigia, chega lá, fala, olha pessoal, eu vi lá vocês na TV Guaratuba, eu vim aqui comprar. E além disso é o seguinte, geralmente patrocinador da TV Guaratuba, chegou lá, falou, eu vi na TV Guaratuba, você tem descontos, você tem brindes, sempre tem ali uma surpresa para você. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado e a gente volta com vocês numa próxima entrevista com o próximo vereador eleito aqui em Guaratuba. Até a próxima entrevista.